Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Pai nosso, por Emmanuel, Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje e podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pelo nosso irmão Wagner e que Deus o abençoe. Boa noite, irmãos. Muito bom reencontrar vocês aqui nessa nossa casa de amor, essa casa de oração, de caridade, né? E então que a gente possa nessa noite compartilhar de bons momentos aqui, trocando ideias sobre a doutrina espírita. Para a noite de hoje eu escolhi um tema, na realidade é um artigo de Jacobson Santana Trovão, que é o coordenador nacional de mediunidade da Federação Espírita Brasileira. Ele publicou o artigo A Mediunidade Além do Fenômeno. Esse artigo está nessa revista aqui, na revista Vereda Mediúnica, que é da Fergs, tá, do primeiro semestre desse ano. E eu escolhi esse tema, esse artigo me chamou muito a atenção, fez refletir bastante sobre a finalidade do espiritismo, sobre os fenômenos mediúnicos, para o que eles se destinam, né, e a gente entender esse mecanismo do fenômeno mediúnico e essa relação que a gente tem do plano físico com o plano espiritual. E aí a gente vai buscar nessa noite trocar alguma ideia sobre isso. Acredito que alguns tenham chegado ao espiritismo, tenham procurado a casa espírita, esta ou outras casas espíritas, né? Muitas vezes por uma aflição de um parente que desencarnou há pouco, buscando alguma resposta, buscando saber como é que esse parente está, às vezes por aflições do dia a dia, e muitas das vezes, por não termos o conhecimento da doutrina espírita, a gente vem procurando respostas prontas. Isso não é um problema quando a gente procura uma casa espírita que trabalhe seriamente, né, que procure médiuns que trabalhem seriamente. Mas muitas vezes a gente vai buscar essas respostas em determinados locais, em que até pode ocorrer o fenômeno mediúnico, mas esse fenômeno talvez não seja um fenômeno que esteja intuído, coordenado por espíritos do bem. Talvez espíritos mais levianos vão estar trabalhando em determinados locais, ou, de repente, essas situações vão estar sendo geridas pelo oportunismo de alguns. Na semana passada, a Zenaire falou sobre as preces pagas, e o que ela falou não vale só para prece, vale também para determinadas outras situações, né? Então a gente vê muito comércio relacionado com os fenômenos mediúnicos. Gente vendendo informações, gente vendendo desejos, vendendo ilusões.
Será que é para isso que o fenômeno mediúnico se presta? Será que é essa a finalidade do espiritismo? Será que é essa doutrina que, pela leitura que a gente faz do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e de tantas outras obras, será que realmente ela se destina só a isso? Né? E aí a gente vai ver que não, que na realidade o fenômeno é uma consequência de todos os ensinamentos e de toda essa vida que continua. Ora nós estamos no plano físico, ora estamos no plano espiritual. Então essa inter-relação, ela vai gerar um fenômeno mediúnico. Mas o mais importante não é isso. Então eu faço inicialmente essa ressalva, quanto a quem busca o fenômeno, que nem sempre a gente vai ter um Chico Xavier, né? Ou vai ter um médium, talvez não da envergadura do Chico Xavier, mas um médium com um trabalho sério. Então tenham cuidado. Hoje a gente vê venda de psicografia pelo Instagram. Será que realmente é o ente querido que está se comunicando por essa psicografia que está sendo vendida ali? Então nós temos que, principalmente nesse mundo das informações que a gente vive hoje, a gente tem que ter muito cuidado. Será que espíritos do bem, espíritos sérios, vão estar preocupados em devolver amores, em satisfazer coisas do nosso ego, em nos dar informações que são importantes só para nós? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente procura. E a doutrina espírita, ela sempre nos convida ao estudo. E o acolhimento que a gente busca, e como eu falei no início, não é problema eu chegar com essa ideia dentro de uma casa espírita querendo uma resposta sobre um familiar que desencarnou. É óbvio que eu serei acolhido, é óbvio que eu serei encaminhado para um atendimento, que eu serei orientado a ler os livros, para que eu vá adquirindo conhecimento e entendendo que essas respostas não são prontas e não se dão por nossa vontade. Elas se dão por vontade da espiritualidade. E aí onde que está o consolo da doutrina espírita? Entender que toda essa relação que vai gerar o fenômeno mediúnico, né, ela nos dá a certeza de que a vida continua, que o nosso familiar que está do outro lado lá, que está no plano espiritual, ele vai ter o acolhimento, que a espiritualidade de luz vai dar oportunidade para ele entender aquilo que aconteceu com ele, independente das situações que ele tenha vivido. Então, por isso, o conhecimento ele é muito importante. Por isso, o estudo ele é mais importante que o próprio fenômeno. O fenômeno ele é uma consequência. O fenômeno mediúnico em si, nós vamos ver qual a finalidade realmente dele. A finalidade principal. Inicialmente até havia os fenômenos eram mais palpáveis, ocorriam com uma frequência maior para públicos maiores, porque se tinha que chamar a atenção para aquilo que estava iniciando a se estudar, a se entender essa relação do plano físico com o plano espiritual. Hoje já não se tem mais necessidade disso, porque nós já tivemos a codificação, nós já tivemos prova que realmente a vida continua após a morte, né? Que a realidade dos fenômenos espíritas, elas estão no nosso dia a dia, que nós somos influenciados pelos espíritos. E aí a necessidade da gente vigiar os nossos pensamentos. Então hoje não se tem a necessidade de se demonstrar tantos fenômenos. Os fenômenos vão servir para uma outra finalidade. Mas todo o ensinamento, toda a carga de ensinamento que a doutrina espírita nos traz, ela nos dá esse consolo, nos dá esse entendimento, nos faz perceber que nós só mudamos, né, do plano físico para o plano espiritual e depois retornaremos para cá algumas vezes, várias vezes, né, para buscar a nossa evolução. Então, uma oração, uma prece, né,
com sentimento, né, um pensamento, uma lembrança boa daquele ente querido, ela vai ser sentida por aquele irmão e vai ter o acolhimento ali da espiritualidade de luz que vai auxiliar ele. Então, essa preocupação com o fenômeno e essa busca pelo fenômeno é normal, mas não podemos cair nos enredos que por aí às vezes nos aparecem. E aí o Jacobson faz um alerta, então, somente o conhecimento é capaz de elevar o indivíduo à sua reforma moral, enquanto o fenômeno pode se tornar fonte estéril de debates e de incredulidade. Então, como eu falei no início, quando eu venho procurar o fenômeno espírita, o fenômeno mediúnico, com uma intenção boa, não é problema, né? Porque eu vou ter o direcionamento e lá, quando a espiritualidade de luz entender que há condições, esse fenômeno realmente vai acontecer, seja num desdobramento num sonho, seja de repente através de um médium, de uma trabalhadora de uma casa, né, seja por outras formas de comunicação, até pelo sentimento, por me sentir bem, né, às vezes aquele sentimento, aquela sensação boa, é produzida por espíritos elevados, né, que estão nos amparando. Agora o problema é quando eu venho daqui a pouco procurar pela curiosidade, daqui a pouco eu procuro para satisfazer uma vontade minha, né, e aí a coisa começa a desvirtuar. E aí, com certeza, este fenômeno, que até pode ter alguma coisa de mediúnico, ele não vai estar sendo coordenado, não vai estar sendo conectado, vamos dizer assim, por espíritos de luz, né? Provavelmente nós abriremos brecha para espíritos levianos, para espíritos zombeteiros, que só querem se divertir com o nosso sentimento. O Livro dos Médiuns, no item 32, vai nos dizer também, né, ainda outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria, a de demonstrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Porque o fenômeno mediúnico ele não tem nada de anormal. As comunicações mediúnicas, as comunicações dos espíritos, elas são coisas naturais. Né? Os livros da codificação, eles nos dizem que todos somos médiums em maior ou menor grau. Né? Alguns têm essa percepção mais latente, conseguem perceber, conseguem ter essa comunicação de forma mais fácil. Mas quantas vezes nós somos intuídos a não fazer ou a fazer determinada coisa? Quantas vezes, de repente, nós somos instigados a um momento de irritação? E isso não é nosso. Quantas vezes a mãe tem um determinado sentimento pelo filho, aquela voz de alerta que bate? Isso são fenômenos mediúnicos, que não são tão visíveis, não são tão palpáveis, quanto talvez os que ocorram em determinadas situações. Mas são comunicações, são interações do plano espiritual com o plano físico. Então, a gente, com o estudo, se tem a noção de toda a grandeza desses fenômenos e de toda essa possibilidade. E aí nós entendemos que a mediunidade é uma condição inerente ao ser humano. E assim como nós temos os sentidos que nos dão a percepção do mundo físico, nós temos a mediunidade que nos dá a percepção do plano espiritual. Aquele que começa por ver uma mesa girar, lembrando lá do início, né, da codificação, do início do estudo da doutrina, né, ou a bater, se sente mais inclinado ao gracejo, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Temos notado sempre que os que creem antes de haver visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de se conservarem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem. Então, o estudo ele nos faz refletir. E aí, para o estudo, pessoal, eu não preciso... A gente tem na casa grupos de estudo, mas as obras básicas, elas estão aí. Estão disponíveis na internet, estão disponíveis fisicamente. A gente tem hoje grupos de estudo online, a Federação Espírita tem estudo sistematizado online.
eu posso estudar em casa. Né? Agora é interessante que vocês procurem essas informações. Até para entender um pouco mais o que acontece, para a gente ter a percepção do quão grande é a obra divina, que não se resume só a essa veste carnal aqui. Que às vezes a gente vai esquecendo disso. Né? Então, o conhecimento ele nos dá essa percepção e nos faz a gente expandir o nosso horizonte. E aí, então, retornando lá para essa questão do início, lá quando se deu a codificação, né, os fenômenos iniciaram, eles ocorriam na Europa, muitos desses fenômenos ocorriam publicamente. E serviam justamente mais para a diversão das classes mais abastadas lá da Europa. E aí, o Dr. Rivail, o nosso Allan Kardec, com todo o seu conhecimento adquirido em anos de estudo, começou a se interessar por essa situação, foi levado até esses locais e começou a se interessar por aquele fenômeno e entender que aquilo poderia ter uma causa inteligente. E a partir daí, então, ele começou a se aprofundar e buscar, né, o conhecimento, o estudo desse fenômeno para chegar ao ponto da codificação. E aí se foi adaptando das mesas girantes para cestas, até se chegar na psicografia, quando se conseguiu dar um salto. A psicografia, né, é quando o médium consegue captar, ter a influência do espírito pela escrita. Né? E aí, então, se deu um salto na qualidade e na rapidez destas comunicações, possibilitando, né, que fossem compilados as obras básicas e os milhares de livros que existem hoje sobre a doutrina espírita, trazidos por Chico, por Divaldo e por tantos outros médiuns, né, do Brasil e de fora do Brasil. Então nós passamos de um estágio inicial, quando essas manifestações, né, geraram curiosidade, para o desenvolvimento de um trabalho científico. E hoje nós estamos na fase do entendimento, de buscar compreender estes ensinamentos que foram transmitidos. E, em virtude desse entendimento, deste estudo, a gente consegue ampliar os nossos horizontes, entender por que a gente tem que ter uma boa conduta, que a gente tem que procurar fazer o bem, que a gente tem que procurar auxiliar o próximo. Porque, na realidade, as nossas ações se refletirão naquilo que a gente vai dar continuidade depois que desencarnar. Nós não vamos mudar bruscamente quando desencarnar. Ninguém vai virar anjo ou desencarnar, não. A gente vai continuar esta caminhada evolutiva, degrau a degrau. E vamos voltar para cá daqui a um tempo, no plano físico, para esse mundo ou para outros mundos, né? Para a gente ir se lapidando e se aprimorando. Né? Eu acho engraçado até algumas notas que o pessoal põe no rádio, às vezes, a gente entende o momento, entende o sentimento e a crença de cada um. Né? Mas, partiu, está ao lado de Deus, todo mundo. Né, cria um cenário. Na realidade, nós vamos estar onde a gente se afiniza, porque a comunicação mediúnica também é pensamento. Né? Então, se eu tenho pensamentos ruins, se eu me afinizo com coisas ruins no plano físico, eu não vou ir de início, de pronto, para um lugar maravilhoso. Eu terei que ir galgando degrauzinhos lá também. É óbvio que eu terei o acolhimento, a doutrina nos fala sobre isso, nos fala das colônias espirituais, nos fala dos hospitais. Então, por isso a importância, muito mais do que procurar o fenômeno, da gente ter o conhecimento e aí entender que o que eu posso fazer para ajudar aquele irmão que desencarnou. Orar, né, ter pensamentos bons, né, buscar me fortalecer com atividades
de auxílio ao próximo, né? Não descuidar da minha saúde, né? Porque tem gente que acha que o mundo terminou, né? Não terminou, continua para ele que desencarnou, continua para nós que estamos aqui. E quando nós partirmos, vai continuar, né? Porque a vida é uma só, a gente tem várias existências aqui nesses mundos físicos, né? Então a gente tem esse conhecimento não é como fenômeno que a gente adquire. A gente adquire através do estudo. E aí, nesta fase do entendimento, é que a gente chega tá, mas então por que existe o fenômeno? Por que existe a manifestação mediúnica? Né? E aí, por que determinados centros espíritas têm reuniões mediúnicas? Qual é a finalidade disso? Além daquelas manifestações mais comuns do dia a dia, que é importante, que o conhecimento também vai nos despertar para a gente ouvir lá o nosso mentor, né? Para a gente ouvir o nosso anjo da guarda lá nos suscitando coisas boas. E discernir quando aqueles irmãos que não têm uma grande evolução vêm nos induzir a coisas ruins. Nos livrar muitas vezes de quadros obsessivos. Porque a interação, ela está sempre ocorrendo. Muito mais do que a gente pensa. Então, o Jacobson cita um trecho de Emmanuel, né, através da mediunidade de Chico, do livro Seara dos Médiuns, nesse artigo que ele produziu. Quanto a nós que nos achamos na fase do entendimento, saibamos concretizar os princípios da fraternidade e esparzir o socorro moral em benefício das consciências, estendendo a luz ao coração do povo. Porquanto o plano espiritual atinge o plano físico em cumprimento das promessas do Cristo, de modo a reunir todas as criaturas na lei do bem e habilitá-las convenientemente para a continuidade do serviço do hoje, no grande futuro ou no grande além, ante a vida maior. Então, o fenômeno mediúnico, ele vem para auxílio do próximo, para auxílio daquele irmão que talvez logo após o desencarne ainda está passando por aquela perturbação, né? Não conseguiu discernir que desencarnou. Daquele irmão que estava passando por uma vicissitude e que ele tem que ser esclarecido para entender que ele vai receber ajuda, que ele precisa dessa ajuda. Para isso que o fenômeno mediúnico se presta. Não para satisfazer curiosidade, solução de problema material, ganho financeiro, popularidade, espetáculo, né? Fenômeno mediúnico não se presta para isso. E algumas vezes, mesmo nessas situações, ocorre fenômeno mediúnico. Mas como eu disse, não com espíritos que vêm para fazer o bem, para auxiliar. Vem através de espíritos que não têm tanto esclarecimento, que ainda não atingiram o esclarecimento. Espíritos que querem brincar conosco. Então, por isso a necessidade de conhecimento. Antes de procurar o fenômeno, procurarmos o conhecimento, o entendimento. O auxílio do trabalho de passe, o auxílio do atendimento, o auxílio, até mesmo em uma reunião mediúnica, ele é importante. Mas lembrem que essa não é a finalidade principal, né? A gente tem que entender que o fenômeno ele está aqui muito mais para auxílio dos nossos irmãos desencarnados do que de nós nesse plano físico. Nós temos tantas outras coisas para nos apoiar. Temos como nos apoiar uns nos outros, na prática da caridade, na prática do amor ao próximo. Então, esse texto ele nos faz essa reflexão. Então, a mediunidade, e lembrando, né, todos somos médiuns. E aí, como eu já falei, o conhecimento ele vai nos dar esta percepção e vai fazer a gente conseguir ouvir mais estas situações, entender mais essas situações. A mediunidade é instrumento de propagação do serviço do bem no plano físico e no plano espiritual. Ela também serve para consolar os irmãos,
Existem trabalhos sérios nessa área, né? Mas é o que eu digo, a gente tem que ter bastante cuidado. Principalmente com essas questões, quem oferece, né, atendimento mediúnico através de pagamento, né? Já foi feita reflexão aqui na casa sobre isso, então não vou me aprofundar sobre o assunto. Né? Jesus nos alerta, dai de graça o que recebesse de graça. Então tenhamos cuidado com o que nos oferece, com o que nos aparece. Reafirmando então a faculdade mediúnica é comum a todos. E aí é o conhecimento que vai nos ampliar essa visão. Já falei aqui dos sentidos, né? A visão, o olfato, né? O tato que nos dão a percepção do plano físico, e a mediunidade vem nos dar essa percepção do plano espiritual. E a gente sempre faz o alerta, né, do vigiar e orar, né? Vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas atitudes. Mediunidade é pensamento, e pensamento é meio de comunicação geral, estando na base de todos os fenômenos espirituais. Então, se eu não elevo a minha faixa de vibração, se eu não mantenho conduta positiva, a minha comunicação vai ser para o lado de determinadas situações negativas. Se eu consigo manter bons sentimentos, bons pensamentos, né, se eu me fortaleço ajudando o próximo, provavelmente eu vou ter espíritos bons que vão se aproximar de mim e vão me auxiliar. Encontramos dessa forma a mediunidade intimamente ligada aos processos de elaboração mental, permitindo a comunicação contínua entre encarnados e desencarnados afins. Comunicação contínua. Nós estamos sempre em contato com essas entidades, com esses irmãos que já passaram por aqui em determinados momentos, por meio de sintonias estabelecidas com bases em interesses comuns. Então, se eu tenho interesse por coisas negativas, né, a minha comunicação, o meu contato, vai ser com irmãos que não estão vibrando positivamente. A faculdade mediúnica precisa evoluir e requer esforço de cada qual para que esse sentido se volte para as altas esferas, libertando a mente das teias das obsessões. Então é comum, pessoal, por falta de conhecimento, principalmente aqueles irmãos que têm uma percepção maior, que conseguem, independente do estudo, que já tiveram alguma experiência, né, de contato mediúnico, é mais importante ainda do que o normal de estudar, de buscar o conhecimento. Porque se eu tenho esta facilidade de contato, se o meu corpo físico tem essa facilidade de contato, e eu não sei dominar, não sei trabalhar esse fenômeno, eu posso estar abrindo brecha para quadros obsessivos graves. Então, por isso que a gente insiste quanto à questão do estudo, quanto à questão de entendimento. E para aqueles que talvez não tenham uma percepção tão apurada, né, pelo menos para que tenham a consciência do que realmente acontece, do que realmente se faz dentro da doutrina espírita, do trabalho que se faz para acolher e para ajudar esses irmãos que passam por momentos de perturbação, que precisam de apoio. E de repente, se interessarem, né, possam também vir a trabalhar nessa área. Mas independente disso, se não quiserem trabalhar, pelo menos que tenham a consciência da necessidade de ajudar, então, não um irmão desencarnado, mas um irmão do plano físico, que às vezes bate a nossa porta e a gente é o primeiro a virar as costas, que às vezes está do nosso lado, na nossa casa, e a gente só discute, a gente não busca compreender ele, entender por que aquilo está acontecendo. E tudo isso a doutrina espírita nos explica e nos dá esse entendimento. Então, esse texto do Jacobson, ele é muito importante para nos dar o entendimento dessa relação da mediunidade, do fenômeno, da importância dos fenômenos, mas muito mais da importância do conhecimento. Então, que a gente possa refletir sobre essa necessidade de buscar o conhecimento. Ele está aí, né? A gente pode buscar por nós mesmos. E, principalmente,
de espalhar o amor, de buscar auxiliar através da caridade. E aqui eu não estou falando da caridade material. Aqueles que puderem fazer a caridade material para alguém, o façam. Né? Mas a caridade espiritual, a caridade de ouvir, a caridade de ter compreensão com o próximo, a caridade, às vezes, de indicar para um amigo, ó, vai em determinada casa espírita, lá tem um trabalho sério. Né? Busca ajuda lá, eu talvez não consiga te ajudar, mas lá tem pessoas que podem te ajudar. Então, isso não vem pelo fenômeno, vem pelo conhecimento da mediunidade, da doutrina em si. Então, para que a gente possa finalizar e refletir sobre a finalidade dos fenômenos, né, da psicografia, da fala, da psicofonia, daqueles que conseguem enxergar o plano espiritual, né, qual é a finalidade disso? A tarefa mediúnica, no fundo, é consagração do trabalhador ao ministério do bem. O fenômeno dentro dela surge em último lugar, porque, antes de tudo, representa caridade operante, fé ativa e devotamento ao próximo. Então, que a gente tenha esse discernimento de olhar mais para os outros e de entender que provavelmente sempre vai ter alguém precisando mais do que nós. E mais ainda, de entender que por mais que tenhamos limitações, a gente pode ajudar de alguma forma aquele irmão que está do nosso lado, que está passando por uma necessidade. Então que a gente possa refletir sobre essas considerações. Muito obrigado pela atenção de todos. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pelo nosso irmão Wagner, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece para despertar a bondade. Pai, amigo de todos nós, amparai-nos na caminhada. Quando nossos pés sangrarem e cansados nos sentirmos, não nos deixeis implorar descanso, mas fazei presente em nossos corações o vosso amor, porque só assim serviremos esquecidos de nós. Pai, permiti aos vossos filhos pecadores a força de transformar as areias do desespero e os ventos das dores em coragem para vencer a longa estrada que nos espera. Senhor Deus, Criador, incriado, uno e indivisível, fazei de cada ser que passou pelas vossas mãos imaculadas tochas luminosas para clarear os recantos escuros do ódio. Senhor, dentro de nós existe uma fagulha, mesmo minúscula, de bondade. Fazei que ela se desenvolva através do trabalho de amor a todos os sofredores. Que assim seja. Sim. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para os nossos lares, aos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos os irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa.